Boa tarde a todos. Quebrar um pouco do gelo, né? Quebrar um pouco do protocolo, mas eu pedi antecipadamente ao presidente da academia, Rogério Tavares, para que eu pudesse vir ao palco para poder apresentar o dia de hoje. O que esse dia tem de diferente dos outros? Duas mulheres brilhantes, duas mulheres fantásticas. Primeiro, Daniela Zupo, já sobe no palco. Daniela, por favor. Essa jornalista brilhante, que tem feito com o Ponteio e a Academia Mineira de Letras. Vou pedir para vocês manterem a máscara, só Daniela e Cris Guerra sem a máscara. Vou chamar a Cris Guerra também ao palco. Cris, pode vir sem máscara, que eu pedi todo mundo para continuar de máscara, para você ficar à vontade. Essa mulher brilhante também. Mas não é à toa que eu estou chamando aqui, não é à toa que eu estou quebrando esse protocolo. Mas eu pedi, Rogério, a palavra rapidamente, porque as pessoas às vezes falam de empoderamento feminino. E é uma palavra que está sendo banalizada, uma palavra que não está sendo colocada onde devia. Porque empoderamento feminino, vocês são dois grandes exemplos disso. Duas mulheres brilhantes, duas mulheres capacitadas, duas mulheres extremamente coroadas, bem-vindas, duas mulheres cujo público tem um público fiel, todas vocês duas. E acho que empoderamento feminino não é só falar que a mulher tem que ter o direito. Eu acho que é a mulher se dar ao direito. Se dar ao direito de ser mulher, se dar ao direito de ter todos os direitos que possui, iguais aos homens e talvez mais do que os homens, que, na minha opinião, mulher manda mais que homem. Os homens é que ainda não estão sabendo disso. Eles ainda não estão sabendo disso, mas uma hora eles vão ver. Mas aí eu chamo o Rogério, presidente da academia, te agradeço, Rogério, por essas palavras e peço a você para tomar conta agora do palco, tá? Por favor, vem cá. Mas é isso aí, o empoderamento feminino está aqui, ó. Não é outra coisa. Muito obrigada, Sternick. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro agradecer essa elegante abertura que Luiz Sternick conferiu a nosso evento de hoje. Ele é um amigo, um benfeitor, um parceiro da Academia Mineira de Letras, e é sempre a ele que a gente agradece a sensibilidade em direção às artes, à cultura, à educação, à memória, à história, à literatura especialmente, que é o nosso território aqui. Desde a primeira edição do Encontro com a Literatura, em novembro do ano passado, a gente se sente plenamente acolhido pelo Sternick, pela equipe do Sternick, pela agência Casa Santo. Então, é uma alegria para nós esse evento, essa parceria. Quero agradecer também a presença aqui do Marcelo, da Canto do Livro, que está ali a postos já com todos esses belos livros escritos pela Cris Guerra. Quero agradecer a todos que estão trabalhando aqui, fazendo a filmagem, enfim, dando a retaguarda, o suporte, a infraestrutura para esse evento. Esse evento ele é gravado e daqui a um tempinho vai para o canal da Academia Mineira de Letras no YouTube, e é impressionante o quanto que as visualizações dos eventos vão crescendo ao longo do tempo. É impressionante, é muito bom, para nós é muito bom, porque a gente gera aqui um conteúdo bacana, legal, e ele fica disponível por tempo indeterminado para a gente ver em Belo Horizonte, na Argentina, no México, no Japão, enfim, onde a gente quiser, né? Gera um documento. E a academia é o lugar da memória, do registro, né? Do registro de conversas sobre literatura, sobre arte, né? Eu quero rapidamente também convidar a todos para seguir a academia nas redes, né? No Instagram, no Facebook, acompanhar o nosso YouTube. A gente é uma casa que vai completar agora em dezembro 113 anos, nós somos de 1909, mas sempre quando eu olho para a academia eu acho ela uma senhora muito, muito jovial e muito cheia de charme, né? Acho a academia muito cheia de charme, cada vez mais cheia de charme. E eu quero compartilhar com os amigos que aqui estão e com os amigos do YouTube também, uma alegria que não está cabendo no meu coração nos últimos tempos, né? Nós tivemos a alegria de, no último dia 14 de junho, eleger para a cadeira de número 24 Ailton Krenak. Então isso é, para mim, um motivo de alegria, de contentamento. Eu não estou conseguindo parar de falar desse assunto, me perdoem,
porque eu acredito que esse é um gesto que se abre a uma dimensão simbólica de agregação, de acolhimento, de diálogo, né? O que mais a gente precisa é de diálogo e de experimentar diferentes lugares, que não apenas o nosso lugar, né? Que eu acho que isso é muito bom para a nossa experiência por esse planeta aqui. Enfim, e finalmente agradecer muito a elegância de Daniela Zupo, a competência, o capricho, o rigor com que ela tem conduzido as edições do Encontro com a Literatura desde novembro do ano passado, né? A academia precisa sempre de interlocutores de credibilidade, né? Porque é assim que ela construiu a reputação dela ao longo dos tempos, né? E encontrou em Daniela Zupo esse porto seguro aí. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui para ouvir uma das mais brilhantes escritoras, jornalistas, comunicadoras, né, da nossa geração. Eu tenho uma honra imensa de estar aqui hoje para ouvir uma colega de colégio, né, e que continua sendo minha colega por essas escolas que a gente tem frequentado aí ao longo da vida, né, que é uma pessoa generosa, disponível, e muito entusiasmada, e muito aberta para o novo, e muito antenada com o mundo, com o contemporâneo, né? Ouvir a Cris Guerra, para mim, é um privilégio, né? Ela sempre me sintoniza com o contemporâneo, e isso é muito bom, né? Não é porque eu sou da academia que eu estou no século XIX ou no início do século XX, não. A academia só existe porque ela está em diálogo permanente, né? Promove um diálogo permanente entre a tradição e a contemporaneidade. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos, pedir para vocês divulgarem essa conversa, vai lá no YouTube que está tudo lá, e pedir agora já aplausos de boas-vindas a Daniela Zupo e a Cris Guerra. Muito obrigado. Obrigada, Rogério Sternick, pelas palavras tão gentis, né, Cris? Muito. Sempre, obrigada. Né? Somos mulheres que a gente se dá o direito, né? E estou pegando carona aqui nas falas de vocês. E como disse o Rogério, meu coração está transbordando de alegria com esse encontro, por essa mulher maravilhosa, cheia de talentos, que é a Cris Paz. E ela vai... Viu como eu consegui? Obrigada, Dani. É porque a gente está, né, tá treinando. Tem que repetir essa Cris Guerra, que é Cris Guerra, mas que agora fez uma evolução. E às vezes até eu esqueço, então o Guerra é muito forte, né? Então... E ela vai contar para a gente a razão dessa mudança, claro, em primeiríssima mão. Mas antes, como eu sempre faço, acho gentil, acho importante a gente apresentar o convidado. Então vamos lá. Enquanto você pega o papel aí, eu queria agradecer pelas palavras, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, pelas pessoas que estão aqui presentes. Olha, aquela é a minha numeróloga, gente. Ela é culpada por tudo isso, tá? Nanda Perê, com vocês. E, enfim, eu acho que o Rogério falou aqui, o que Sternick falou aqui, tem uma coisa que o Rogério falou que eu acho muito importante, né? Eu acho que você consegue trazer para a Academia Mineira de Letras essa contemporaneidade exatamente porque você tem um apreço muito grande pela memória, né? Eu acho que nós, como país, a gente vai ser moderno quando a gente souber conhecer melhor a nossa história. Eu não era muito boa nas aulas de história do Loyola, não. Nunca fui uma pessoa que aprendeu muito, mas eu acho que de uns 10 anos para cá, eu tenho aprendido muito sobre esse mundo que a gente vive, né? Então, essa vontade de aprender é que nos faz olhar para o passado, né? A tradição nos leva à modernidade. Eu acho muito importante a gente falar disso, né? E que alegria estar aqui com o Luiz Sternick, nesse lugar aqui, que é um lugar tão querido, né? Com Dani, que é tão querida, uma pessoa que eu admiro tanto. Muita alegria junta, né? O Sternick eu atendi ele em agência, eu era redatora de campanhas do Ponteio muitos anos atrás, então são vários reencontros aqui e uma alegria ver que está todo mundo aqui. Patrícia foi minha colega de trabalho também, assim, muitas alegrias, né? Zoraida, Walter, gente, não vou ficar falando de todo mundo não, senão, obrigada.
E para mim é uma alegria imensa e uma honra conduzir esses encontros com a literatura, com a cultura. São tantas as conversas que acontecem por aqui e é tão importante esse espaço e criado, né, esse projeto lindo criado por esses dois intrépidos rapazes, Rogério Faria Tavares e Luiz Sternick. Obrigada pela honra, pela confiança. Vamos em frente hoje com essa grande amiga, grande autora, grande mulher, grande criadora, né? Eu acho que a Cris é uma grande criadora, onde o que ela se mete a fazer, ela faz bem feito, ela faz com talento, com qualidade. Então, para mim é uma honra. Além de tudo, a gente compartilha de uma grande amizade, não tão antiga quanto a dos tempos de colégio, mas não menos importante. Então, vamos lá. Lembrando que essa é uma conversa aberta, é um encontro também com vocês. Então, eu puxo a conversa aqui com a Cris e vocês vão participar também ao longo da nossa horinha aqui de papo, tá bom? Cris é publicitária, escritora, colunista, palestrante e produtora de conteúdo digital. Seu primeiro livro foi Para Francisco, lançado em 2007. Desde então, tem 8 livros publicados, sendo o mais recente Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Cris escreve mensalmente na revista Vida Simples, é colunista na rádio Band News FM de Belo Horizonte e comanda o podcast 50 Crises, em que leva novos olhares sobre comportamento e desenvolvimento humano para todo o Brasil. Estão todos aqui, como o Rogério disse, após essa conversa, a Cris autografa, Marcelo já está ali a postos. Obrigada pela presença também. Então, vamos lá, querida. Vamos começar com a novidade, né? Cris Guerra agora é Cris Paz. E você vai explicar. Que história é essa, né? O que motivou, né, essa mudança? Na verdade, eu sempre gostei muito do meu nome, né? Meu nome é Cristiana de Souza Guerra. Onde quer que esse Guerra estivesse, ele sempre falaria muito alto, porque é um nome muito forte, né? Guerra é um nome forte. E tem uma história, não sei se é exatamente essa história, talvez Rogério até saiba, que esse sobrenome surgiu de várias guerras que aconteceram, tem a ver com a Espanha, e são os filhos dos da guerra. Então, tem uma história muito bonita por trás. Mas, durante os meus processos de psicanálise, minha psicanalista falava, às vezes, comigo assim, esse Cris Guerra público, né, ele é muito forte, muito simbólico. E eu também sou uma pessoa mística, eu sou uma pessoa que acredita no imponderável. E eu sempre ficava imaginando isso, né, ainda mais por eu ter me tornado uma figura pública. Toda vez que alguém falava Cris, falava logo depois a palavra guerra. Né? Então, me botava sempre num estado de batalha. E eu acho que depois dos 51, você começa a se libertar de algumas coisas. E eu tinha muita vontade de fazer numerologia. Eu tinha um telefone de um numerólogo para o qual eu nunca liguei. E no ano passado, quando a gente foi lançar esse livro, lá na livraria da rua, chega essa pessoa, Nanda Perê, que é viúva como eu. Inclusive, a gente tem um grupo que é o Clube das Viúvas. Eu tenho uma amiga que também é viúva. É um clube que a gente fala que o slogan é "Você não vai querer participar". E aí, a Nanda, eu não a conhecia. Ela veio trazida pela Claudinha, que é uma seguidora que já se tornou amiga e tal. E quando eu olhei, a Nanda era muito simpática. Eu falei, Claudinha, a Nanda é tão legal. A Claudinha falou, ela é uma grande numeróloga. Eu falei, acho que agora não vai ter jeito. Eu falei, então você vai fazer a minha numerologia. Ela faz numerologia cabalística. E também é uma virada na carreira da Nanda. É uma vocação, na verdade. A Nanda também é comunicadora e foi chamada pela numerologia cabalística. E aí, ela ficou me enrolando um pouco, porque eu acho que ela percebia que se talvez ela botasse as mãos aí nesse negócio, o negócio ia ser complicado, né? A responsabilidade é muito grande. Então, demorou um tempo. E no final de março, né, Nanda? Foi no final de março. Ela me entregou, final de maio, final de março, ela me entregou o estudo, né? E esse estudo ele sugere também, se houver bloqueios no seu nome, ele sugere uma harmonização do nome, né? Que é bem diferente de harmonização facial. E aí a Nanda sugeriu que eu usasse meu nome do meio, porque seria mais harmônico por uma série de motivos e tal, e com um acento, porque o acento também tem um valor numérico, né? E é um acento invertido, né? Não, mas aí ela sugeriu que eu usasse o Cris Souza e ia virar Cris Souza. Eu falei, vai rolar não? Vai rolar não. Ela falou, eu sabia que você ia me falar isso. E aí, conversando com o meu namorado, ele falou, por que você não coloca Cris Paz? Eu falei,
No minuto seguinte, falei, isso é bom. Contei para a Nanda se debruçou, ficou um sábado fazendo, de tão encantada que ela ficou. E assim nasceu o Cris Paz com um acento que a gente chama de acento grave, em vez de falar que é crase, né? Mas no Brasil seria uma crase. E eu sou muito assim, eu acho que eu gosto de mudanças. E eu acho que serve mesmo para... A ideia é trazer um conceito um pouco mais atual, né? Me tirar do estado de guerra, não fujo à luta, mas não quero estar eu quero voltar para casa, não quero estar na guerra, né? Eu estava lá, agora voltei para casa. Se precisar, eu vou ali, luto de novo, mas eu não quero estar em estado constante de guerra. E eu comuniquei no dia 4 de maio, as pessoas receberam muito bem. É claro que existe uma dificuldade, alguns não entendem, alguns acham estranho, né? Eu acho que deve dar todo tipo de reação, mas acho que eu fui muito abraçada. Só que exige uma repetição aí durante um tempo, né? E o que eu mais gosto do Cris Paz é que ele traz a guerra junto. A história está ali, não é uma negação, não é um esconderijo, não é... Eu não estou com o nome sujo, né? É uma evolução. Então, eu acho que é muito bem-vinda. E eu gosto da sonoridade, assim. Que acho que o Cris Guerra me coloca assim, meio rugindo, né? Guerra. E o Paz é paz, né? Até para respirar é bom. Então, estou gostando muito. Mas eu acho que a gente vai demorar um tempo mesmo. Que até e é normal, esqueço. né? E é normal. É porque, nesse caso, você só não mudou a grafia de uma palavra, né? Você mudou o nome. Exato, então leva um tempo para as pessoas assimilarem. Eu acho que ficou bonito porque não é aquela coisa de você colocar só um acento ou colocar uma outra palavra no meio. É uma coisa muito maior, né? Muito simbólica mesmo, assim, e corajosa, mas acho que tem a ver com esses movimentos. E eu acho que com a maturidade a gente tem coragem de fazer coisas que mais nova a gente não faria, né? Exatamente. Quando você estava falando, eu estava pensando que você tem essa característica, né? Desde que eu acompanho a sua trajetória, você não se contenta com um lugar, né? O lugar da publicitária, ou o lugar da escritora, ou o lugar da produtora de conteúdo. Você muda também os temas que você vai investigando. E isso é muito corajoso, porque a maior parte das pessoas encontram um lugar, a famosa zona de conforto, e ali fica. E não há nada de ruim nisso, necessariamente. Mas envolve muita coragem você se aventurar em novos territórios. Isso é uma coisa que você faz desde sempre. A partir do momento que você, trazendo um pouco a conversa agora para a literatura, né, a partir do momento que você arrisca, de alguma forma, embora você nunca tenha deixado completamente a publicidade, né, até porque o que você faz é muito da diretora de criação, né, você carrega isso na sua marca, eu acho. Mas quando você decide sair, né, de uma agência, investir na sua carreira literária e fazer outras coisas, você está fazendo ali uma grande guinada, muito corajosa, muito mais do que trocar de nome, se a gente for pensar, né? Eu acho que, na verdade, outro dia eu falei que eu gosto tanto de quebrar paradigma, que às vezes eu falo assim, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou ali quebrar um paradigma. Mas eu acho que os paradigmas sempre me quebraram. Então, eles me perseguiram muito tempo, né? Assim, algumas coisas que eram verdadeiros paradigmas me incomodaram durante muito tempo. Então, eu sou a filha mais nova, não tem como não contar essa história, né? Eu sou a filha mais nova de 5, que chegou meio que quebrando um ritmo. Meus irmãos são dos anos 60, eu sou dos anos 70, eu nasci em 70, né? Então, eu cheguei ali para incomodar um pouco, para quebrar um pouco aquele ritmo, 2 meninos, 2 meninas, estava tudo muito bem. E quando eu cheguei, bagunçou tudo. Chegou desequilibrando. Desequilibrando a história. Eu acho que isso já vem da minha história. Eu sempre incomodei muito. Na minha casa, todo mundo me chamava de difícil. Acho que tem a ver com isso, essa mudança de nome também. Então, eu aprendi que era melhor me adaptar a esse movimento da mudança, né? Eu acho que ao longo do tempo eu fui aprendendo que eu podia ser maleável. Eu era muito ranzinza quando criança. Eu tenho uma lembrança de uma infância muito triste. E eu tenho uma prima que é psicóloga, ela é 15 anos mais nova que a mamãe e 15 anos mais velha que eu. Então ela tem assim, ela fica entre mim e a minha mãe e ela fala comigo, Cris, você era uma criança alegre, você era uma criança bem-humorada. E eu não lembro disso de mim, né? Então, acho que tem várias lutas aí que, de repente, você fala assim, gente, vamos ser que nem a água, vamos adaptar um pouquinho, vamos fazer coisas revolucionárias sem sofrer demais, assim. Então, eu acho que a mudança é algo muito atraente. Tem que tomar um pouco de cuidado, que vem um pouco de uma sessão de terapia que está até no livro, que a minha terapeuta falou, Cris,
eu acho que você tem que parar de fazer fábrica de limonada, né? Assim, você pode espremer o limão de vez em quando, mas você tem que parar de ser uma fábrica de limonada. E é verdade, assim, eu acho que já estava tão acostumada que a pessoa mandava o limão, já fazia limonada, e aí próximo, né? E então essa mania limonada de mudança, em ritmo industrial, quase, né? essa mania de mudança é boa, mas tem limite também. Então, em tudo a gente está buscando equilíbrio, né? Mas é legal, sim, poder ser uma pessoa que gosta de mudar. Eu acho muito bom. Então vamos para esse lugar de mudança também, que é o Fundo do Poço, seu livro mais recente, o lugar mais visitado do mundo. É um livro que você lançou durante a pandemia, né, Cris? E que fala muito desses sentimentos que eu acho que nos acompanharam, a todos nós, direto ou indiretamente, né, durante esse período. Luto, as perdas, as reavaliações que todos nós fizemos em função dessa parada brusca, né, para todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco como foi escrever esse livro, justamente durante esse período, e se isso te levou, de alguma forma, a revisitar esse lugar também, onde você, como você mesma diz, você já esteve várias vezes na vida. Nós já estivemos também, né? Então, acho que todo mundo sabe do que você está falando, mas você fala com uma delicadeza, uma sensibilidade e um otimismo. Eu acho que o que fica muito da mensagem desse livro que é uma característica da sua escrita também, né? Que é o humor, que é o otimismo com que você encara todos os fundos do poço, né? Na verdade, a história do livro, né, a ideia do livro nasceu em 2018. Eu fiz uma palestra para o TEDx aqui na PUC Minas, e aí eu tive essa ideia de falar do fundo do poço, né? Na verdade, a palestra chamava O Lugar Mais Visitado do Mundo, e aí eu começava a palestra, aquela palestra de 18 minutos, eu começava dizendo para as pessoas, olha, o lugar mais a cidade mais visitada do mundo, segundo o Google atualmente, é Bangkok, na Tailândia, mas eu acho que essa estatística está errada, né? O lugar mais visitado do mundo, eu não acho que é esse. Aí aparecia uma plaquinha, né, escrito Bem-vindo ao Fundo do Poço. E eu contava que eu tinha nascido ali, é um pouco isso, né, de todas as coisas que eu já tive que enfrentar, e eu falava um pouco dessa potência desse lugar, contava um pouco da história e tal. E, em algum momento da palestra, o Ale, meu namorado, fez uma imagem de um livro, eu pedi que ele fizesse um livro que é Fundo do Poço, guia para você aproveitar 100% essa aventura. Bem no estilo guia de Paris, né, guia dos lugares e tal. E era engraçado, então a palestra foi muito legal, apesar de ser num formato muito desafiador, porque eu lembro que teve um momento da palestra que eu tive um branco, foi muito louco, assim, você tem ela toda na cabeça, né? É diferente de uma palestra de 1 hora que eu tinha as minhas palestras, os meus slides para olhar e ia pontuando. Essa não, são 18 minutos e a minha durou 15 e você vai direto, né? Meio que você memoriza talvez como os atores memorizam, não sei. E beleza, foi para o YouTube, a palestra e tal. E um tempo depois eu fiz uma postagem durante a pandemia com essa imagem do livro. E as pessoas falavam, tem esse livro, eu quero comprar. E aí, a Melhoramentos tinha me procurado me sugerindo que eu escrevesse um outro livro, e eu queria escrever um livro, mas com esse formato autoajuda mesmo, formato de aprendizado, né? Eu acho que eu estava devendo isso. Eu acho que o Para Francisco e o Fundo do Poço, eles são irmãos, na verdade, porque o Para Francisco ele é o resultado imediato, né, do Fundo do Poço, de me descobrir escritora sem nunca ter tido essa pretensão. Eu sempre trabalhei com pessoas muito inteligentes, muito cultas. Eu vim de uma casa muito machista, em que os homens liam, as mulheres se preparavam para casar, elas faziam faculdade e esperavam o casamento, né? E eu sempre convivi com pessoas muito inteligentes, muito cultas. Eu sempre me achava pouco culta, era muito engraçado. Então, nunca achei que eu tivesse competência para ser escritora, apesar de trabalhar com redação publicitária. Então, quando surgiu o Para Francisco, que foi fruto de um blog onde eu escrevia cartas para o Francisco, e eu acho que ele é um livro muito literário, né? Ele realmente tira dali, né? É o encontro entre a dor e a poesia, que eu até falo no Fundo do Poço. Ele tem ali tem, eu acho que ele é o resultado claro da potência do Fundo do Poço, né?
E aí eu falei, então tá, então eu vou reunir esses aprendizados, né? É claro que tem uma revisita a alguns pontos do Para Francisco, ele é como se fosse um livro de crônicas, né? É um livro muito gostoso de ler, não é um livro, é um título que assusta muita gente, né? Eu queria que ele chamasse o lugar mais visitado do mundo, e a editora insistiu em colocar o fundo do poço, mas eu acho que tem gente que não quer esse livro de jeito nenhum, a pessoa fica com pavor do livro. Eu fui postar o convite aqui, uma pessoa colocou assim, que horror! Aí eu só comentei assim, horror é o seu comentário. Então, assim, as pessoas elas têm muito medo, né? Elas têm medo de falar da dor. E é da morte, da dor, do fundo do poço, né? Você sabe disso, né, Dani? Porque assim, a gente se encontrou, eu sabia de histórias que você tinha vivido e isso nos conectou muito, né? As pessoas não querem falar da dor. Que mundo é esse que não tem maturidade para falar da dor? Deixa eu ler um trechinho aqui, e lembrando que vocês podem participar. Vocês podem levantar o dedo, que a conversa aqui vai acontecendo, e a gente vai incluindo vocês no papo, tá bom? Eu adoro esse capítulo, se chama Cataratas. Tem dias que é preciso chorar, simples assim, como quem abre as comportas de uma hidrelétrica. Libertar as dores represadas por anos, dissolvidas num caldo só. É que as dores da vida vivem fugindo para dentro de nós, e nem sempre as palavras dão conta, para falar a verdade, quase nunca. Melhor não confiar nesse mundo que insiste em nos treinar para sorrir. A vida é uma troca desequilibrada e chorar corrige a balança. O choro não é a dor, é a porta de saída da dor. Lágrima é mapa. Quando choro uma dor, choro todas. Abro janelas por onde possa entrar o sol. Lavo a alma como quem lava os pés. Deixo correr as lágrimas sem nome, que nem sabe de onde vieram, só sabem que precisam ir. Chorar é coisa de quem aprendeu a cultivar nascentes em si para deixar escoar o que não cabe. A vida é um renascimento atrás do outro, e para nascer a gente chora. Treina os pulmões para enfrentar o mundo, aprende a trovejar. Chorar, chorar, chorar. Não por fraqueza, mas como antídoto para ficar mais forte, sozinho ou no colo de alguém, no banheiro ou na mesa do bar, de tanto amar ou de ódio, na cama que é lugar quente, por mais uma vez não ter dado certo ou por finalmente ter conseguido, por vontade de desistir ou por determinação em insistir, por relaxamento ou por fúria, de raiva ou de rir. Chorar para não represar a água. Chorar é rio que passa em nossa vida e, se não passar, empoça em outro canto até virar desabamento. Chorar é preciso, navegar nas lágrimas, remédio. Lavar a alma com água e sal, balançar o corpo e recomeçar. Não fique firme, desabe, deságue. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho ficado cada vez mais chorona. Completamente. Eu acho que a gente tem vivido períodos de muita dor do mundo, né? E a gente precisa tornar o chorar algo mais corriqueiro, né? Porque a gente não ri só, fica desequilibrado, né? Aquela pessoa que ri demais tem algum problema com ela, né? Eu choro muito e rio muito exatamente porque eu choro muito. E o choro tem uma importância muito grande para a gente. Eu também gosto muito desse texto, porque ele é muito significativo. Assim, ele fala muito do que eu aprendi mesmo. E eu acho que esse livro ele tem essa intenção de falar assim, vem cá, vem aprender a chorar para a sua vida melhorar um pouquinho. Né? Você estava falando do Para Francisco, que é o seu livro de estreia, né? E que fez quantos anos, Cris? Porque essa é a edição de 10, né? Essa é a edição edição especial 10 anos depois. Francisco está com quantos anos? É fácil, né? 15 anos, Então, assim, a gente calcula bem a idade do livro, né? Um presentão que você deu para ele que vai medindo a vida. Ele nunca leu, mas... A Maria também nunca leu o meu livro, e eu dediquei a ela. Então eu acho que... Eles não dão conta. Haja Freud. Eu acho haja que tá Freud muito para explicar. Para ele. Mas a melhor amiga do Fran leu, foi bonitinho. Um dia eles vão ler, né? E eu queria te perguntar, acho que eu nunca te perguntei isso, mas mesmo que tivesse perguntado, valeria a pena todo mundo ouvir a resposta. Como é que você olha para esse livro hoje? Nossa, é muito gostoso revisitá-lo, sabe? Primeiro porque eu revisito, às vezes, um luto que, às vezes, precisa ser revisitado, precisa ser sentido de novo. A gente estava falando sobre isso há pouco tempo. O luto ele não é uma fase, né? Ele não é um período. O luto é uma aquisição. O luto é uma condição que passa a nos acompanhar. E a gente vai
convivendo com ele, tornando ele parte da nossa vida, né? De um jeito o mais equilibrado possível. Então, quando eu leio esse livro, primeiro que eu olho e falo, nossa, como eu estava escrevendo bem. É impressionante mesmo, é impressionante, porque é um livro é o primeiro livro, né? E ele é muito potente, como né? A Dor escreve bem, né? A Dor escreve muito bem. E eu revisito o meu amor pelo Gui, que é um amor muito importante, que durou 2 anos, né? A gente tem uma história muito, muito breve, muito cinematográfica, e eu acho que eu me potencializo quando eu leio ele. Por isso que eu trouxe ele um pouquinho para o fundo do poço, alguns trechos, alguns pontos, porque eu tenho muita alegria de ter escrito esse livro. Eu acho que... Sabe quando você você faz uma coisa que você fala assim, eu já posso morrer? Eu já posso morrer. É maravilhoso falar que eu já posso morrer. Não posso, não quero, mas é bom, sabe? Você fala assim, não, eu fiz uma coisa da qual eu me orgulho muito. Não é porque é literatura, não é porque vendeu bem, não é isso. É de olhar e falar como eu consegui pegar um ingrediente que era a dor e transformar em algo bonito. E é claro que tinha o Francisco como grande motivação, né? Mas eu acho que é muito maravilhoso revisitá-lo, porque eu também lembro de coisas que eu não lembrava mais, sabe? É muito gostoso, é muito legal. E é um livro muito marcante na sua trajetória, porque foi uma estreia muito bem-sucedida, uma estreia literária muito bem-sucedida, né, Cris? Poucos autores, sobretudo naquele momento, fora do eixo do Rio-São Paulo. Hoje a gente tem um outro cenário literário, editoras independentes muito fortes no mercado. Mas o que você conseguiu com esse livro, do ponto de vista do mercado editorial também, foi gigante, né? Ele vendeu muito rapidamente, porque também eu surgi na internet, né? Numa época, 2007, que os blogs estavam surgindo, né? E foi muito legal, porque o Para Francisco ele ficou conhecido em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, né? Portugal ele era muito lido. Então foi muito bacana, porque tinha essa potência de já ser uma escrita. Isso é uma característica interessante do mundo de hoje, né? A gente tem essa possibilidade das pessoas conhecerem a nossa escrita antes da gente se achar, né, publicar ou se achar na possibilidade de publicar. Eu jamais olharia para as minhas coisas e falaria, vou publicar um livro. Eu não saberia, eu precisei do aval do público para entender isso. E eu ainda falava assim, não, é porque o enredo é muito bom. Né? Eu tenho um amigo, Alonso Álvares, que é um escritor e também tinha uma editora. Ele é meu amigo de Orkut e ele conheceu o Para Francisco e ele falava, Cris, é literatura. Então, assim, foi muito importante ouvir essas coisas, né? Assim como durante a pandemia Rogério me intimou a escrever um conto, eu enrolei ele de todas as formas possíveis. Até a hora que ele falou, não, nós vamos te dar mais um prazo, né? Porque ele organizou um livro de 20 contos da pandemia de 2020. Aí eu peguei o Henrique Lisandro, meu amigo, que já escreveu um conto, peguei um conto dele, imitei descaradamente, falei, não, vou tentar fazer um conto igual esse que é genial, do Henrique Lisandro. E saiu um conto divertido, né? Eu falei, não, eu quero participar disso. Então, acho que sempre tem alguém para dizer para você, alguém que tem um conhecimento naquele assunto, que tem essa importância de falar assim, faça isso. Quão importante é isso, né? Impressionante. E te ouvindo falar, eu faço um paralelo, porque, de novo, me remetendo aqui à fala inicial do Sternick, né, sobre a questão do feminino, nós ainda somos mulheres de uma outra geração, uma geração completamente diferente da que a minha filha hoje, a qual ela pertence, onde as portas estão bem mais abertas. Eu tive a mesma dúvida diante do meu livro, eu também não escrevi achando que era um diário que foi publicado, eu precisei de um editor que olhasse para isso e falasse, é literatura, e eu me sentia desconfortável nesse espaço, porque eu me sentia uma jornalista, como se fosse uma petulância escrever um livro, né? Imagina, deixa isso para os escritores, né? A gente acha que eles estão num andar acima, né? E isso acho que tem a ver também, passa um pouco pela nossa geração, por fato de sermos mulheres, que embora... Síndrome de impostora. Síndrome de impostora, até que a gente se dá o direito de falar, não, e se também não considerarem que isso é literatura, tudo bem, mas é literatura. Mas como a gente precisou desse... E a gente continua precisando, não apenas por sermos mulheres ou por virmos de outras áreas, o que é muito comum, inclusive, na literatura, né? Mas porque eu acho que faz parte você ter esse olhar de quem... A gente está muito dentro da escrita. É um tipo de escrita também que é muito você, né? Tem muito o que você é, o que você faz, o
que você pesquisa, né? E eu acho que isso é muito bonito na sua trajetória. O livro da trajetória. Dani, gente, é maravilhoso. É maravilhoso que alguém tenha insistido para ela escrever. Amanhã, hoje é ontem. Hoje está pela editora... Dark Side Books. Dark Side Books. Uma coleção linda. Ela faz parte de uma coleção linda. O livro é lindo. É assim, é uma escrita muito elegante, uma escrita inteligente, maravilhosa, super recomendo. Não é porque ela não me pagou nada para eu falar isso. Mulheres apoiando mulheres, né? Isso viva a sororidade. Eu acho que eu não falaria se não tocasse Obrigada, de fato querida. o meu coração. É um livro muito importante que também fala desse lugar, né, Dani? Do fundo do poço, né? E é interessante que a história da mola que você escreve no seu livro, né? A famosa mola no fundo do poço que fica todo mundo procurando e não encontra, né? Eu e a Leila, uma vez a Leila, quando leu esse livro, a gente Só um parêntese, gente. Esse livro que a Cris trouxe, Leila Ferreira e Cris Guerra, que ninguém nos ouça, ele está esgotado, então é a chance de comprar. Aqui ela trouxe para o Marcelo, vocês não vão encontrar em outras livrarias, só para deixar claro. As editoras fazem isso às vezes, elas descontinuam os livros. É um livro de muito sucesso, é um best-seller, né? E aí eu recebi um e-mail, nós vamos descontinuar, da editora Planeta. Eu fui e tratei de comprar alguns exemplares, então tive a ideia e trouxe aqui para o canto do livro. Então, você encontra ele em raros lugares, então vai estar aqui no canto do livro. E eu e a Leila tivemos a oportunidade, né, Leila Ferreira, tão querida, que é 17 anos mais velha que eu, ou seja, é uma pessoa de uma outra geração e eu sempre admirei, então tivemos esse encontro muito legal. E quando eu mandei o Fundo do Poço para ela, ela gostou muito e ela fez questão de dizer, de me escrever e falar que foi a melhor coisa que eu tinha escrito, né? E isso foi muito importante de ouvir. Aí fizemos uma live e ela fala uma coisa. Juntas a gente chegou a uma conclusão de que essa história da mola, você pode até encontrar a mola, mas se você insiste em ir para a mola, você vai fazer cama elástica no fundo do poço. Porque o que o fundo do poço quer fazer com você, ele quer te transformar. Não adianta você sair. Se você não sair preparado dali, você vai voltar para lá, né? E um dia eu estava conversando com alguém, eu fiz uma metáfora que, na verdade, quando você está lá, parece que quando começa a fazer sentido isso que você está vivendo, o poço desaparece. Não é você que sai de lá. É ele que sai do seu entorno, sabe? Eu tenho essa sensação. Porque você não sabe como você foi parar lá. E você também não sabe como você saiu de lá. Talvez não seja algo tão marcante, né? Mas eu falo que a pessoa ela tem que ter um apartamento em Paris, um apartamento em Nova York, uma casa na Sardenha e um Airbnb no fundo do poço, porque você vai ter que ir para lá. O fundo do poço é igual cartório, né? Você vai ter que ir de vez em quando. Delícia ver as pessoas chegando, pois né? Pois é, bacana demais. Temos perguntas, queridos e queridas aí que estão na plateia. Essa conversa é aberta a vocês também, senão eu continuo aqui. Então, quero falar com você, Cris, sobre crônicas, que é esse gênero literário do qual nós duas somos ávidas leitoras, que a gente adora, e que eu sei que você adora escrever crônicas. Me lembro de uma das várias entrevistas que eu fiz com você, que você me falou dessa paixão pela crônica. E aí você estava lançando justamente seu primeiro livro de crônicas, que é esse aqui, Procurava o Amor em Jardins de Cactos. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque você escreveu durante muitos anos em revistas, crônicas, e aí você reuniu, e é mesmo o caminho dos livros de crônicas, né? Não existe, raramente deve existir algum autor que fala assim, agora eu vou sentar para escrever um livro de crônicas, mas normalmente... A Leila já teve isso, tem alguns livros dela, né? O Viver Não Dói, que a gente costumava brincar que as pessoas confundiam Muda Leveza, como é que é? A arte de ser leve? As pessoas confundiam a arte de ser leve com Viver Não Dói. E falavam, e aquele seu livro, A Arte de Doer? O Viver Não é Leve. Quando ela escreveu Viver Não Dói, ela ficou desesperada, porque ela escreveu especificamente para o livro. Eu acho muito angustiante, assim. Porque geralmente a crônica é uma seleção de textos escritos em revistas, jornais, né? Que foi o caso desse livro, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que é um gênero que você curte, como eu disse, como leitora. Aliás, você tem a crônica no DNA,
né? Nem todo mundo sabe que Humberto Werneck e a Cris têm um parentesco, né? Ele, inclusive, é quem assina o prefácio, né, desse livro. E eu acho que a crônica, ela, antes dela ser publicada, ela já estava na sua vida, né? E eu acho que ela te levou, talvez até antes ou paralelamente às redes sociais que vieram depois, ela te levou, isso é uma característica que eu acho que você tem como escritora, que as pessoas gostam de você, elas têm uma relação com seu texto, elas querem te dizer o que elas acharam, elas querem comentar, que é a coisa do cronista, né? Que é amado ou às vezes odiado pelo que escreve também, né? A crônica, eu acho que ela me fez gostar de ler, né? Eu comecei a ler com aquela coleção Para Gostar de Ler, né? Então isso me ajudou muito. Eu tinha algum contato com o Mário Quintana, com o Drummond, né? E muito com o Veríssimo depois que eu comecei a ler crônicas. Então, assim, o Veríssimo era um cara que eu queria ser e eu descobri que eu sou o contrário dele. Um dia eu encontrei com ele no aeroporto e eu tinha muita vontade de abraçar ele, mas ele é muito tímido. E o Veríssimo é aquele cara que escreve coisas hilárias, mas pessoalmente ele é sério. E eu sou o contrário. Eu não escrevo tantas coisas hilárias, embora né, tivesse vontade, tenha vontade de escrever. E eu sou mais despachada, sou uma pessoa até engraçada e tal, né? Mas eu acho que a crônica sempre foi uma coisa muito dentro da minha vida, muito fácil de ler, né? Você pega o Rubem Braga, gente, é maravilhoso, é um deleite, assim, e é isso que eu quero ser na vida. Se eu puder escrever como Antônio Prata, como a Tati Bernardi, né, que eu acho uma genial cronista, ou como não é como, né? A gente não quer ser igual a ninguém. Eu acho que eu escrevo como eu mesma. São inspirações, né? Pessoas que a gente admira. Mas são pessoas que a gente olha e fala, pô, que legal isso, né? A própria Marta Medeiros, eu acho que ela consegue estar sempre contemporânea, né? Ela tem uma antena muito ligada. Eu ainda tenho o olhar muito para dentro, parece que eu tenho muito a dizer, mas cada vez mais a minha antena está ficando mais para fora também, isso é interessante, né? E o Humberto, eu acho ele um cronista, assim, de uma sofisticação, né? Assim, ele é de uma inteligência. Esse último livro que ele reeditou, O Espalhador de Passarinhos, eu super recomendo, é de você ficar rindo sozinha, assim. Ele é muito genial, né? E ele tem essa frase ótima, né, sobre a crônica, que como é que é? A crônica, assim como o futebol, não foi inventada no Brasil, mas aqui se desenvolveu como em nenhum outro lugar do mundo. Quer dizer, o futebol não é originalmente brasileiro, a crônica também não é um gênero literário, como muita gente pensa que foi inventado no Brasil, mas aqui é um gênero que as pessoas adoram ler crônicas nos jornais, nas revistas, agora nos blogs, né? Então, mas escrever um livro de crônicas, publicar, não é algo fácil. Eu lembro que o Pedro Almeida, que é a pessoa que editou Para Francisco, que hoje tem uma editora que é a Faro, que é a editora do meu livro de moda, né, hoje em dia, do Moda Intuitiva. O Pedro é a pessoa que me descobriu, porque eu tive uma sorte muito grande. Antes de publicar o Para Francisco, eu dei uma entrevista para o Globo Repórter. Naquela época era uma audiência absurda, assim. E ainda é, mas naquela época tinha uma importância ainda maior, né? Então, assim, a entrevista saiu na sexta, o Pedro fez contato comigo na terça-feira, ele estava na editora Ediouro. E aí eu lembro que eu liguei para o meu irmão e falei, Flávio, eu fui encontrada por um editor da Ediouro, que ele falava assim, você vai se tornar uma personalidade. Eu falei, eu acho que eu vou, mas acho que vai. Será que não é muito popular e tal? E ele estava na Ediouro e ele me colocou dentro da Siciliano, que tinha acabado de ser comprada pela Saraiva e tal. E o Pedro, quando ele é um oráculo editorial meu, né? Então, às vezes eu pergunto para ele, Pedro, quero muito escrever uma crônica, quero muito escrever um livro de crônicas, né, publicar e tal. E eu tinha um contrato com a Planeta que deu um problema lá, uma coisa que eu não entendi, e esse contrato não se concretizou. Então, assim, que previa esse livro e um livro de crônicas. Mas aconteceu uma confusão ali que nem eu sei explicar. E aí, eu falei, não vou ficar batendo na porta das editoras para publicar crônicas. E aí, a Gulliver Editora, que é uma editora do interior de Minas, do Joubert, e Joubert é o nome do meu avô, me procurou para me editar. Eu falei, gente, que lindo, né? Meu avô era um cara que escrevia bem, e eu tenho até uma primeira crônica que faz essa homenagem a ele. Então, aceitei o convite da Gulliver para fazer Procurava Amor em Jardins de Cactos, que é uma reunião de textos sobre amor, amores vários. E tem muitos textos nesse livro que são um pouco pueris,
mas eu acho que ele conta também um pouco da história da cronista. Você vê que vai evoluindo ali, você vê que existe uma cronista se formando, né? Mas eu também tenho algumas crônicas cômicas. Eu estou devendo um terceiro livro para o Gilberto, não tive tempo ainda, que eu quero fazer um sobre esse é o crônicas. segundo, né? Escrever uma árvore, plantar um livro. Crônicas sobre a maternidade. Sobre a maternidade. Então, por Esses enquanto, são sobre o amor? Amor, maternidade, e o próximo vai ser sobre o humor. Eu estou devendo isso para ele, mas vai acontecer. E eu acho que a crônica é um espaço de risada, é um espaço de acalanto, muitas vezes, de protesto, né? Ela também pode ser, eu acredito que ela seja um gênero absolutamente contemporâneo, não é, Rogério? Porque no mundo de hoje, é difícil a gente sentar para ler um romance dessa grossura. A gente tem que ter disciplina para isso. Então, acho que a crônica é maravilhosa, mas ela é muito desprezada no Brasil. Então, as editoras, elas querem editar os cronistas que já fizeram muito sucesso, né? Porque também tem crônica boa e tem crônica ruim. Tem crônica minha que eu falo, essa crônica, você está de parabéns. Tem outras que eu falo, né? E algumas, assim, é interessante, né? Porque essa crônica aqui, que está nesse livro, o Escrever uma Árvore, Plantar um Livro, virou um livrinho. E a história dessa crônica é muito engraçada, porque eu escrevia para a Veja BH, escrevi 3 anos, e era de 15 em 15 dias. E é claro que eu nunca entregava o texto no dia, como continuo não entregando. A pessoal da Vida Simples é muito legal comigo. É engraçado porque é difícil, né? E aí eu tinha um texto para escrever, e eu tinha que entregar, e eu falava, mas eu não tenho a menor ideia nem sobre o que eu vou... E aí eu lembrei que ia ser Dia das Mães quando a revista saísse. Falei, vou escrever sobre maternidade, escrevi várias vezes e tal. Escrevi, assim, num assalto mesmo. Foi uma coisa muito rápida. E raramente eu escrevo um texto sem poder dormir sobre ele. Pelo menos um dia eu tenho para olhar ele de novo, ler ele de novo, mudar algumas coisas, melhorar algumas coisas e tal. E esse não tinha tempo de dormir sobre ele. Mandei para a Veja e falei, né? Meu serviço é esse aí, né, Patrícia? Eu e Patrícia, quando trabalhamos juntos, a gente ficava muito cansada, às vezes, de fazer as campanhas. E a gente falava, quer saber? Meu serviço é esse aí. E aí, eu olhei para essa crônica e falei, meu serviço é esse aí. Pronto, já está entregue e tal. Um tempo depois, eu comecei a ver a crônica compartilhada no Facebook em grupos de mães. E um dia eu olhei, estava dentro de um grupo falando sobre parto natural, e tinha 18 mil compartilhamentos. Aí é que eu vi a potência desse texto. E, de fato, ele é um texto muito... existem alguns textos que eu sinto que parece que tem Deus aí no meio. Parece que Deus te ajuda a escrever, não é possível. E aí a gente transformou num livrinho, né? E é um livro que encanta muito. Se transformou em campanha da Multiplan, né? Então, foi muito legal. Outro texto que está aqui e também está no fundo do poço, que é um texto que as pessoas gostam muito e que também foi escrito num momento de dor, é a Oração ao Tempo, que é um texto assim que eu escrevi doendo, chorando, né? Então é muito potente a emoção, né? Quando a gente está triste Gente, vou pedir a Cris aqui para ler um texto. Alguém tem perguntas? Porque a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da conversa e ela vai autografar os livros. Cris, você quer ler alguma coisa? Vamos ver o que eu vou escolher aqui. Enquanto você escolhe. Tem perguntas. Tá... Vamos esticar? Ei, Cris. Que alegria te ver aqui de novo. Toda tá minha. Aqui te prestigiando. A pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta mais pessoal, já que você se coloca tanto assim, né, pessoalmente. Hoje é muito comum as pessoas falarem de vulnerabilidade, e nós temos aí a Brené Brown, que trouxe isso, né, com uma força muito grande. Mas eu te vi se mostrar vulnerável e falar sobre vulnerabilidade muito antes disso tudo acontecer, né? E você fala com humor e com leveza. E eu queria saber, assim, aonde que você se inspirou nisso? Aonde que você aprendeu, né? Porque hoje as pessoas falam, virou moda, né? Tipo assim, caiu no comum. Mas você traz isso, faz parte da sua arte, né? Que eu te admiro tanto. Queria saber um pouquinho dessa história. Oh, que pergunta gostosa. Obrigada, querida. Essa história da Brené Brown,
uma vez uma pessoa foi me contratar para fazer uma palestra, e aí a gente fez uma reunião, ela falou, e aí, como é que é a sua palestra? Eu falei, eu falo isso, falo da vulnerabilidade. Ela falou, não, tudo bem, mas a gente já tem alguém aqui que faz algo na linha da Brené Brown, mas eu tive uma vontade de falar para ela, querida, a Brené Brown surgiu depois de mim, só que ela ficou famosa, né? Bem mais famosa. Mas, enfim, não é nenhuma disputa, né? Eu acho que eu aprendi a olhar, e isso é o humor que me trouxe, a minha vulnerabilidade como uma história a ser contada que pode contribuir e libertar outras pessoas. Talvez seja o que eu faça com mais naturalidade. Eu acho que a gente precisa falar sobre as nossas vulnerabilidades, e eu tenho essa característica de nascença. Porque eu tenho uma história muito engraçada, acho que eu conto isso. Eu conto as coisas em tantos livros que eu nem sei onde que eu contei, acho que aqui eu conto. Que a minha irmã, meus irmãos, eu sou a mais nova, né? Então, quando todo mundo lá em casa casou, e meus 4 irmãos saíram de casa, 3 casaram, um foi morar sozinho, eu fiquei em casa e eles ligavam lá para casa e perguntavam assim, eu era muito mal-humorada, né? E aí, Cris, tudo bem? Quando eu atendi o telefone, eu falava, hoje não estou bem, não. Aí, tipo, eu respondia muito sinceramente. Um dia minha irmã falou comigo assim, Cris, deixa eu te falar uma coisa, quando as pessoas perguntam se está tudo bem, elas não querem saber se está tudo bem. Aprendendo o mundo em 2 lições, né? E aí eu falei, né, entendi. Eu acho que, de uma certa forma, ela estava me ensinando diplomacia, papéis sociais, né? E eu sou essa pessoa. Se você encontrar comigo e eu estiver triste, eu não vou conseguir dizer para você que está tudo bem. Eu vou até dizer... Tudo bem é uma ova, né? Você é dessas, tudo bem é uma ova. Aí eu conto, né, as coisas que me acontecem. Então, isso é uma característica minha. Eu sempre expus as minhas vulnerabilidades. E isso não era algo confortável, isso é algo muito perigoso, muitas vezes. Mas eu não consigo ser de outro jeito, né? Então, eu acho que as pessoas olham e falam, gente, essa mulher é muito corajosa, ela está falando de algo que está dentro de mim, que eu não tinha coragem de falar. E não é calculado, é natural, né? Mas eu acho que é o ponto mais interessante, que talvez é onde eu tenha mais a contribuir. Então, eu tenho um pacto, assim, né? O fato de eu já ter perdido um marido, um namorado, um amor, quando alguém próximo perde, eu não me preocupo em fazer o acolhimento daquele luto naquele momento. Eu espero passar e eu sempre, de alguma forma, eu vejo a hora que pode ser adequada para mandar o Para Francisco, para mandar o fundo do poço, porque eu quero muito poder compartilhar com essa pessoa aquele meu momento de vulnerabilidade tão difícil e tão duro e dizer para ela assim, olha, não vai passar, mas você vai aprender a lidar com isso e você pode ser feliz. Porque é desesperador sofrer sozinho. Porque a gente fica muito sozinha quando a gente perde alguém, né? Assim, quando a gente está de luto, é um sentimento muito solitário, porque as pessoas não acessam o seu luto. Então, eu acho que eu gosto muito de dar as mãos para a pessoa, através das minhas palavras, porque é muito poderoso o que essas palavras podem fazer por essas pessoas. Então, eu gosto disso. Assim, eu acho que falar... Eu gosto de fazer das minhas vulnerabilidades um stand-up comedy, né? Eu falo que eu falei com a Leila que eu descobri que o que eu e a Leila fazemos, a gente faz stand-up coach, né? A gente é como é que é? Cronista de autoajuda. Isso é muito legal. Obrigada pela pergunta. Temos mais perguntas? Então, vou falar de... A gente não... Temos aqui? Temos. Rogério, tem uma pergunta. Enquanto a Cris procura aqui um texto. Você é dessas que não acha texto no seu próprio livro? Porque eu sou muito assim. Eu fico achando que é algum bloqueio. Todas as vezes que eu tô... Parece que não foi a gente que escreveu, né? Eu já fiz essa pergunta para a Cris, mas eu sempre gosto de ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Cris, você é muito do mundo digital também. Eu fico fascinado pela resiliência que você tem em estar ali firme, muitas vezes se expondo para todo tipo de público, né? A gente sabe que não é fácil, é um território difícil, a internet, né? Mas você tem uma jornada já muito longa na internet. Longeva. Eu queria te ouvir sobre isso. Como que você tem navegado nessas redes ao longo do tempo? Como foi lá no começo?
como você veio caminhando até aqui e como é que você, em que lugar você está hoje nesse universo digital que é muito difícil, eu acho, né? Pelo menos, enfim, é muito desafiador. Você nunca sabe o que pode acontecer, a resposta que podem te dar, né? Esse é um ponto. E ainda, eu sei que é um tema imenso, mas ainda acho que vale uma palavra sua sobre uma reflexão. Essa é a segunda pergunta agora. Uma palavra sua sobre uma reflexão que você tem proposto muito para o seu público, que eu acho que é uma reflexão muito bonita, que é a reflexão sobre o etarismo, a passagem do tempo. Enfim, eu acho que isso é muito rico, né, de falar a respeito e de te ouvir. É isso, obrigado. Obrigada, querido. Acho que são duas perguntas excelentes. Quando a internet surgiu e eu estava nas agências, eu lembro que eu falei, nossa, eu vou ter que aprender esse trem de internet aí, né? Ficava assim, morrendo de medo. O que é essa internet, né? E ela foi entrando na nossa vida, a gente foi aos poucos se adaptando a ela e tal. E eu criei meu primeiro blog movida pela dor, né? E eu tinha um exemplo na Lápis Raro, a agência onde eu trabalhava, que tinha a Ju Sampaio e a Laura, que tinham feito um blog em 2003, mais ou menos, chamado Modern, que é uma mistura de Mother com Modern. E elas foram muito bem sucedidas e tal, e acho que através desse primeiro blog, de contato com ele, eu aprendi a ler blogs e vi que era uma forma de você ler como se fosse um site, mas um site atualizado e tal. Não tinha, assim, nenhum grande segredo e era uma forma muito legal de interação. Eu acho que a gente hoje se conversa mais, e isso é muito bonito do mundo virtual. Só que o mundo virtual, ele traz o bom e o ruim, mistura tudo, né? Se antes as informações eram produzidas por poucos veículos de comunicação, hoje todo mundo produz informação e a gente está ali no meio de um caos, de um caldo de informações, e é muito fácil a gente ser enganado por informações falsas, né? Eu estou até fazendo uma campanha para o Instituto Palavra Aberta para falar sobre isso, acho um tema muito importante, mas é uma transformação muito rápida, né? As coisas se transformam muito rapidamente. Então, em 2007, quando eu criei um blog de textos, e no mesmo ano de 2007, 2 meses depois, eu criei um blog de imagens, que veio a ser o primeiro blog de looks do dia do Brasil, nem sabia o que eu estava fazendo e tal. Eu fui acompanhando as mudanças e ali vinham mudanças de pessoas mais jovens e eu falava, nossa, será que eu tenho que ir nessa onda? Né? A gente meio que, em algum momento, ficava meio sem rumo. Mas o que eu posso dizer é que as redes sociais, elas não são esse bicho de 7 cabeças. Desde que a gente entre e experimente, se isso for o nosso desejo, né? Eu acho que elas trazem muitas coisas interessantes. Eu me coloco limites, isso eu não vou fazer, isso aqui eu não quero. Mas, quem sabe eu faço isso, né? E como eu trabalho como produtora de conteúdo digital e influenciadora, que é um nome que eu não gosto muito, porque eu acho que tem muito influenciador que já entra nesse mundo para vender coisas, para ganhar dinheiro e para expor uma vida meio fictícia, né? E eu sou muito verdade. Eu trabalho com isso, mas eu acho que eu consigo imprimir um traço meu de como eu faço isso, né? E eu acho que eu tenho um aprendizado aí que é de idas e vindas, de erros, de acertos, e também de lidar com as críticas de uma maneira serena e suave. Eu acho que a gente tem a possibilidade de errar, e a gente vai errar, mas a gente tem que ter a noção do tamanho da nossa responsabilidade. Então, ao longo do tempo, eu levei alguns tombos que me ensinaram, Cris, você não está mais falando com a sua colega, você está falando com muita gente. Mas acho que essa responsabilidade é de todos nós hoje com o WhatsApp na mão, né? Todos nós nos tornamos influenciadores. Eu tenho um irmão, meu segundo irmão, que é o maior disparador de fake news, pode entrar no Guinness, né? E aí, quando eu fui fazer esse vídeo do Palavra Aberta, eu falei, acho que eu vou mandar para ele. Se funcionar, é porque eu consegui me comunicar. Porque é um negócio muito difícil, né? Então, eu acho que as redes são uma oportunidade muito legal. Você faz muitas amizades reais, você troca muito. Tem gente aqui que eu conheci nas redes e que se materializam, né? É um metaverso ao contrário, né? Então, é muito interessante, sim. Tudo depende da maneira de usar. E eu recomendo muito que você conheça uma menina
do Rio, chamada Carolina Sanches, que eu conheci recentemente. Ela é especializada em histórias, educação e tal. E eu vi uma palestra dela no YouTube falando que o livro ele é mutante. E aí ela enxerga que hoje a leitura de um meme exige um repertório, e isso também é literatura. É muito interessante o que ela está trazendo para a gente não ficar com tanto medo, porque o celular é uma realidade. Então é melhor a gente acolhê-lo e como fazer isso da melhor maneira possível. Isso nos tira um pouco a preocupação como pais de adolescentes, né? E sobre o etarismo, eu acho que ele é o resultado de tudo que eu sempre trouxe para as minhas redes, porque eu sempre trouxe a minha história, né? Tem gente que vai para as redes e fala, vou contar a minha história. Aí a pessoa senta no almoço e fala, eu estou aqui comendo essa carne e tal. Essa não é a minha história, né? Acho que contar a história é algo maior do que isso. E está cheio de gente com história para contar. Então, eu mesmo sendo dessa área, que comecei a falar sobre o envelhecimento porque eu fiz 50 anos, né? E tenho cabelo branco influenciada pela Dani, é muito legal essa coisa da validação, uma ajuda a outra, né? Eu vi o cabelo branco da Dani, achava ela tão bonita, não, vou tentar, né? Eu acho que só faz sentido eu contar as minhas histórias porque isso é uma coisa que eu sempre fiz e que me conecta com as pessoas. Eu acho que as minhas histórias, elas são histórias sobre vulnerabilidade também, né? E eu queria aqui fazer um depoimento, porque a Cris hoje é uma das mulheres mais importantes no que se chama, no Brasil, né? No que se chama da revolução da longevidade. É uma revolução global, a gente sabe disso, né? O mundo está envelhecendo e, por incrível que pareça, o Brasil a América Latina está envelhecendo também, para minha surpresa, porque a gente sempre foi considerado um país de jovens. Não, estamos envelhecendo numa velocidade incrível. E a Cris, além de ser hoje uma das grandes vozes, né, das grandes comunicadoras em prol da longevidade e contra o etarismo, eu me lembro muito bem quando ela lançou esse livro, eu fui fazer uma entrevista com ela. Isso foi em 2018. E a Cris ia fazer 50, eu estava... Eu estava com 48, né? E eu com 46, portanto, e a gente conversando, acabou a entrevista, aquela entrevista que não termina, a gente ficou conversando, e ela falou que estava super interessada em falar sobre envelhecimento, que era uma questão. A gente acabou fazendo um projeto juntas, e foi por influência, porque era um tema que a mobilizava, e ela me contaminou, e a gente começou a produzir esse conteúdo juntas. E é impressionante, porque naquele momento em que a gente fez o podcast, que você trouxe toda essa sua pesquisa que já acontecia, ninguém estava falando disso. Então foi uma coisa, você foi de fato uma pessoa que viu isso chegar, que se engajou por isso, como você estava falando em relação à vulnerabilidade, essa coisa visionária que você tem, né, de enxergar Eu acho que eu tenho o tal, a história do Zeitgeist, né, que você está muito conectado com o seu tempo. Não é porque eu saio pesquisando, eu acho que é porque eu sou muito intuitiva, eu sinto muito, a minha antena capta sem eu saber, né? Eu tenho uma vocação para Forrest Gump, né? Eu estou no lugar certo, na hora certa, né? Então, tipo assim, durante a pandemia em 2020, eu perdi uma audição de um dia para o outro, acordei num dia sem a audição e continuo sem ela. Mas no começo eu falei, não quero perder a audição. No final já estava negociando, não, pode tirar a audição, só não me deixa o zumbido. Hoje tem o zumbido, tem a surdez e está tudo bem. E a gente, né, até fala um pouco sobre isso aqui. Mas foi no Dia Nacional do Surdo que eu perdi a audição. Então, assim, é só comigo que umas coisas acontecem. Desculpa, vou rir. Não, mas é engraçado demais, não é? Tem que rir. Cris. Temos pergunta? Desculpa. Eu. Cris, já nos conhecemos há muito tempo, mas de repente cinquentamos e aí o cabelo ficou branco. Eu acho engraçado que esses últimos tempos, né, tem casamento, né, o pessoal voltou a casar, o pessoal voltou a se encontrar e por aí vai. E toda vez a mulher chega comigo e fala assim, não, tem que ir no cabeleireiro pintar meu cabelo. Não, meu cabelo está muito feio. Vai para uma reunião, a mulher fala, não, meu cabelo está branco, peraí que eu vou no salão primeiro, vou pintar meu cabelo. E de repente eu vejo a Cris, de cabelo branco, indo para o vídeo e falar, e aí, meu cabelo está branco, e aí? Olha, a história do cabelo branco eu acho muito legal, muito revolucionária. Porque isso que a Dani contou aqui, na verdade, que a gente começou a fazer um podcast com 2 outras pessoas aqui de Belo Horizonte,
E aí teve um dos primeiros podcasts, né? Porque o podcast era sobre longevidade, sobre maturidade, né? Eu acho que foi um dos primeiros do Brasil, se não foi o primeiro. Sem dúvida. Eu acho que sim, sobre esse assunto, sim. Naquela época ninguém envelhecia, depois virou moda, todo mundo começou a envelhecer. Exatamente. E aí a gente conversou um dia sobre cabelo branco e era um fórum, assim, um lugar onde a gente confessava as nossas vontades e tal. E eu com cabelo muito preto, né, mais no estilo... Eu falava que o meu cabelo era do tipo inhabenta, preto por fora, branco por dentro. E aí eu falei, gente, toda vez que a minha raiz cresce, vem um cabelo tão prateado, tão bonito, que eu tenho uma vontade, eu fico num misto de medo com fascinação. E aí eu saí dessa conversa, eu falei, eu acho que eu vou deixar meu cabelo branco. O meu namorado, que é 3 anos mais novo que eu, mas que já tem o cabelo branco, né? Porque para o homem isso é muito mais permitido, a gente vive numa sociedade machista, ele começou a reparar nas mulheres de cabelo branco e mostrava, olha que bonito, olha que bonito. E a minha cabeleireira me deu muita força. Então, olha como é interessante. É importante a gente incentivar. A gente precisa do incentivo. Não é assim, eu sou uma mulher que faz tudo sozinha. É claro que algumas opiniões importam para mim, mas eu não posso considerar que são todas. Eu tenho que eleger algumas opiniões que importam. E aí falei com a minha cabeleireira, ela falou, Cris, vai ficar lindo, ela é visagista, ela é uma pessoa super moderna e tal. Tenho certeza que vai ficar lindo. E aí eu fiquei esperando o cabelo branco crescer, igual adolescente. Como na época que eu ia, hoje eu vou ficar ruiva, né? E aí, quando deu menos de 2 meses, eu falei, Pete, pelo amor de Deus, ela falou, vamos raspar? Aí eu raspei, assim, e foi uma experiência interessante, porque eu tinha 49 e com 19 eu cortei o meu cabelo curtinho e nunca mais deixei crescer. E esse corte aos 19 foi muito revolucionário para a pessoa que eu sou hoje. Então, eu repeti essa revolução 30 anos depois. E eu acho, assim, de uma potência, sinceramente, eu sei que eu posso estar exagerando, até porque eu acho que a visão que eu tenho de mim é sempre melhor do que aquilo que eu sou mesmo, entendeu? Eu aprendi a me olhar bem, a gostar de mim, não é porque eu não tenho falhas, não é isso, eu gosto de mim, né? Eu tenho uma brincadeira que eu falo que se as pessoas falarem que eu sou feia, eu não acredito. É simples assim, né? Então, eu olho hoje, eu me acho tão poderosa, porque eu sempre fui muito menina, muito mignon, eu sou muito moleque, e eu era a caçula. Então, eu era sempre a menina. E aí, quando eu tinha o cabelo branco, e perto dos 50, fiz meu ensaio com o cabelo branco, um ensaio especial, assim, com o Márcio Rodrigues, eu cheguei em casa, mandei as fotos pro meu namorado, falei, amore, eu acho que eu acho que eu amadureci. Acho que agora eu virei mulher. Muito engraçado isso, eu já estou mulher há muito tempo, mas eu acho que o cabelo branco me trouxe muito poder para mim, a visão e o conceito que eu tenho sobre isso. E é muito legal poder abrir caminho para outras mulheres, mas isso não significa que todo mundo tem que deixar o cabelo branco. Não é isso. É porque antes essa não era uma possibilidade. E agora é uma possibilidade, né? A gente estava falando, como a gente sempre fala, a questão da liberdade, né? Quer dizer, não é o grisalho não pode ser o novo cabelo liso ou o novo cabelo louro, que todo mundo tinha que ninguém fica velha, né? Tinha esse papo, todo mundo fica loura. Então eu também eu compartilho, né? Eu sempre falo, a gente não é, eu pelo menos não sou presidente do Partido das Grisalhas. Eu acho que é mais uma liberdade de escolha, né? E se você gosta de pintar, que pinte, né? E se a gente quiser pintar um dia também, a gente pinta, né? Exato, já tive vontade de voltar para o preto, mas na verdade eu penso assim, para voltar para o preto é rápido, mas do preto para o branco é tanto tempo que eu estou gostando mais do branco. Tem que pensar 3 vezes, né, Cris? Vou te pedir para ler um texto, a gente caminhando aqui para o encerramento dessa conversa ótima, que depois vai estar no YouTube, como vocês que estão no YouTube já perceberam. É tão bom, né, que fique no YouTube, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente está definitivamente no tempo híbrido, né? A gente precisa ter os 2 formatos. Eu escolhi a revelia aqui, mas eu gosto muito desse conceito, que eu acho que é uma coisa que veio durante a pandemia. O livro ele tem vários títulos, como se fossem lugares onde você visita, né, no fundo do poço. E esse se chama Praça do Enquanto. Moro de frente para uma pequena praça bastante frequentada por um público fiel. Tutores trazem seus cães para passear, pais trazem as crianças pequenas, jovens e velhos se encontram e tomam cerveja. Alguns pais fazem ali as festas de aniversário de seus filhos. Ali, os diferentes se encontram.
No começo da pandemia, do novo coronavírus, a praça foi o antídoto para os que não conseguiam permanecer tanto tempo dentro de casa. Eu quase não frequento a praça, mas gosto de olhar pela janela e sentir aquela aura de felicidade do interior. Da janela do apartamento, ouço conversas e opiniões das quais muitas vezes discordo. Me irrito, vez ou outra, com o latido dos cães de donos diferentes que resolvem se enfrentar. Aqueles sons já fazem parte do meu dia a dia. A praça é uma espécie de quintal comum dos que vivem no entorno. Um território onde a convivência se torna possível, mesmo num país dividido em dois lados. Eles têm a sabedoria de fazer da praça a sua casa. Não moram ali, mas conseguem viver na praça, esse lugar que para mim é passagem. Sentem-se mais à vontade na praça do que em seus próprios imóveis, porque têm a sabedoria de apreciar o enquanto da vida. Sabem viver na proximidade do limite do outro. Com eles, aprendo a dissolver a ansiedade pelos desfechos, treino minha aceitação do não controle, das coisas, dos encontros, dos desfechos. Com quem será que ela vai acabar? Perguntamos sobre a novela a que assistimos na TV. Acabar é mesmo a palavra, pois temos uma obsessão pelo último capítulo. É no final que tudo dá certo. Solteiros se casam, inférteis engravidam, vilões são presos ou ficam bonzinhos. Embalados por uma história contada aos poucos, criamos uma ilusão sobre nossas vidas. Adiamos a felicidade à espera de soluções para os emaranhados de nossas tramas. Já a novela, esperta, encerra a história no momento estratégico. Não há tempo para entrar em cena a rotina, próximo inimigo do casal que lutou contra tudo e todos para ficar junto. Depois do final feliz, começa a vida real. Como roteiro de vida, escolho as séries. Prefiro as pequenas alegrias aos finais apoteóticos. O tempo vai me ensinando a abandonar a obsessão pelos desfechos. O que faço das coisas simples, ou até dos grandes dramas, é o que define se minha vida vai ser uma novela ou uma série deliciosa, dessas que a gente maratona sem perder um episódio. Sigo evoluindo até finalmente frequentar a praça. Eu e a Cris combinamos que esse programa, que depois vai para a internet, e aqui com a presença de vocês, que a gente ia dedicar a um grande amigo que, por acaso, embora os acasos, né, não aconteçam, ele é que assina a contracapa do primeiro livro infantil da Cris, que é o poeta, grande poeta, se vocês não conhecem, busquem conhecer, que é o Pedro Muriel, que nos deixou essa semana. Então, vou terminar aqui lendo a quarta capa do livro da Cris infantil, O Menino que Engoliu o Choro. Existem livros que são lugares de descanso, como se a palavra nos convocasse para chorar sem pressa, sentir sem medo a imensidão que é viver a infância. O Menino que Engoliu o Choro, de Cris Guerra, é forte porque nos encanta no que temos de criança. Faz o adulto agora mais leve, rever o que guardou e por descuido ou amor no mundo lançou. Imaginando ser o menino, ser tudo, ser mar, Cris dá um tom profundo e bonito para que o leitor descanse e entenda que o tempo de cada um é busca particular, que temos o direito de descobrir, cada um à sua maneira, o melhor que temos a cada momento, esconderijo de coisas que ainda não foram reveladas. Pedro Muriel. Gente, o Pedrão é um poeta maiúsculo e faço aqui um pedido público para o Rogério para a gente fazer alguma coisa em nome dele na academia, para a gente fazer um documentário, um livro, vários livros, porque é impressionante a obra desse cara. Ele não era desse mundo, ele era muito amigo meu e da Dani. Na verdade, ele era um amigo virtual meu, porque a gente se encontrou 2 vezes. E a última vez que eu encontrei com ele, ele já estava muito deprimido, porque ele tinha uma condição física complicada, mas era um cara extraordinário. E eu e a Dani estamos aqui falando que somos amigas dele porque somos, mas ele tinha uma legião de amigos. É uma das pessoas mais impressionantes que eu já conheci. Eu e Dani já choramos e rimos falando sobre ele essa semana, e é uma pessoa que realmente veio ao mundo, viveu direitinho e
tá de parabéns, assim. Eu acho que ele não era desse mundo, não. Então, E um grande poeta. Procurem, existe um projeto lindo dele no Spotify, Poema Cast. Poemas dele que a gente gravou alguns e uma turma super bacana. Leila, Antônio Fagundes, Malumada. Era muita gente. Um grande poeta. Eu acho que a poesia do Pedro Muriel não foi descoberta em sua grandeza ainda, mas será. Sim. Obrigada a todos pela presença. Lembrando que a Cris Paz assina os livros para vocês agora. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi maravilhoso.